Olá, meu nome é Bruno Xavier, certo? A gente aqui está no curso superior em Tecnologia e Energias Renováveis, mais especificamente lecionando a disciplina de Eletricidade e Circuitos Elétricos do IFRN Campus João Câmara. Aqui a gente tem um pequeno vídeo falando sobre simuladores de circuito, mais especificamente o PSIM, Faustet. A nossa intenção é que vocês utilizem esses simuladores para verificar os resultados de análise de circuitos. Quando vocês tiverem alguma dúvida, então vocês podem acessar os simuladores para melhor entender esses circuitos, certo? É, eu quero que mais especificamente vocês vejam esse vídeo antes do vídeo que vai falar sobre o método de análise nodal, certo? Então, vai ser o nosso primeiro método de análise de circuitos elétricos que a gente vai estudar, certo? Então, pessoal, antes de a gente iniciar a explicação do passo a passo para realizar o método de análise nodal, eu vou apresentar a vocês como a gente simula um desses circuitos aqui, que está no slide, no canto inferior direito da tela, certo? No sentido de que quando vocês forem resolver os circuitos de vocês, quando vocês forem fazer a análise do circuito de vocês, vocês possam conferir o valor da resposta com o valor da simulação e aí vocês vão ter uma noção de se vão estar acertando ou não, certo? Então a gente vai utilizar aqui o simulador PSIM. A gente tem uma versão gratuita desse simulador disponível, então vocês podem pesquisar, baixar e instalar esse simulador. A gente também vai dar uma outra opção de um simulador online no qual a gente não precisa fazer a instalação, mas primeiro vamos realizar a simulação aqui por meio do PSIM, certo? Então eu vou abrir um arquivo em branco aqui, certo? A simulação que a gente vai realizar é essa do meio, na qual a gente tem uma fonte dependente, então é uma simulação que tem um componente um pouquinho diferente na sua configuração e a gente traz ela justamente para que quando vocês tentem simular, né, vocês não se deparem com nenhuma dificuldade. Então aqui eu vou inserir os 4 resistores do circuito, certo? Diminuir aqui inserir os 4 resistores do circuito. Vou inserir aqui a fonte de corrente, certo? Aqui em source, fonte, corrente. A gente tem uma fonte DC de 4 amperes, certo? E também tem uma fonte dependente. A gente observa que a variável na qual ela é dependente é uma variável de corrente. Então a gente vai escolher aqui uma fonte dependente current control. Então uma fonte dependente controlada por corrente, certo? Então a gente vai colocar aqui e a gente vai fazer a conexão desses elementos, certo? Estou dando uma organizada aqui nesses elementos. Então vamos fazer a conexão aqui com esse pincel. Aí observem que a essa entrada da corrente a gente vai ter passando o valor de corrente X, certo? Lembrando que aqui a gente tem uma fonte dependente controlada
pela corrente que passa aqui, ó, nesse ramo do resistor de 4 ohms, certo? Então a gente continua aqui a fazer as conexões. E a gente tem que esse nó 3, que está conectado ao resistor de 6, ele entra na entrada da fonte de corrente dependente nesse sentido aqui. Então, certo? E aqui na saída da fonte de corrente, nesse sentido, para a esquerda, né, a gente vai conectá-la ao nó 2, certo? Então a gente continua aqui a terminar de fazer as conexões, coloca o terra e configura o valor dos componentes para os que estão configurados no circuito. Então aqui a gente tem uma fonte de corrente de 4 ohms, certo? Aqui a gente vai ter um valor de resistência de 3, aqui um valor de resistência de 2. Para fazer aparecer o valor na simulação, a gente marca essa opção aqui. Então aqui de 3, aqui de 4 ohms. Esqueci de marcar aqui. 6. E configurar o ganho da fonte dependente, que é 4. A gente vê aqui, certo? Então, pessoal, a gente tem aqui o nosso circuito. No caso aqui do método de análise nodal, a gente quer descobrir a tensão nesse nó e nesse nó, no nó 1, 2 e 3, certo? Então a gente pode aqui no circuito colocar medidores de tensão, lembrando que para a gente medir a tensão em determinado ramo, a gente conecta esse medidor de tensão de forma paralela a esse ramo, certo? Então a gente vai conectar aqui, porque a gente quer saber a tensão nesse ramo, certo? A gente também quer saber a tensão aqui entre os ramos 2, entre o nó 2 e o nó de referência, que é o terra. Então eu vou copiar e colar aqui, porque já está. Então aqui, novamente a gente vai colocar esse medidor de tensão de forma paralela. Então eu quero saber a tensão entre o nó 2 e o valor de referência, que é o terra. E vou colocar aqui uma terceira fonte de tensão, certo? Também copiar aqui. Aqui a gente quer saber a tensão entre o nó 3, certo? E o terra. Então vou pedir para rodar a simulação aqui, Run Psim Simulation, ou então a gente pode fazer isso por meio de F8, certo? Um atalho. Ele vai pedir para abrir, ele vai abrir essa janela para você indicar quais valores, a tensão no resistor, 1, R2, a corrente nesses componentes. Se você quisesse plotar um gráfico mostrando esses valores. A gente não tem muito interesse em fazer isso agora, pois a gente está trabalhando com um circuito de corrente contínua, certo? Então eu vou fechar aqui. Então a gente tem aqui a nossa simulação. Não está mostrando aqui o valor das tensões que a gente está medindo, né?
porque a gente precisa marcar aqui essa opção, certo? Eu cliquei duas vezes aqui no medidor de tensão e coloquei Show Probes Value During Simulation. Então, estou aqui ativando essa opção e aí a gente vê que a tensão aqui no nó 1 é igual a 32 volts, a tensão aqui no nó 2 é igual a menos 25, certo? 0,6 volts, e aqui a tensão no nó 6 é igual a 62 volts. Então é isso, pessoal. Eu vou também simular em outro simulador que não precisa instalar ele, certo? Vocês conseguem acessar ele por uma página da web. Talvez fique mais fácil para alguns alunos acessar esse outro simulador. Então a gente vai fazer a mesma coisa, sendo que agora utilizando esse simulador online. Então eu vou abrir aqui o browser de internet e a gente vai acessar o endereço falstead.com/circuit, certo, pessoal? Então, esse simulador ele abriu aqui um circuito padrão, né? Um dos circuitos prontos que ele tem, certo? Vocês podem explorar aqui um pouco essa interface. Observem que a gente consegue ter uma percepção mais dinâmica de como funciona o circuito. Ele tem essa característica de fato mais didática, certo? Então, vocês podem explorar aqui, tem como salvar o que vocês fizerem, certo? Tem como vocês desenharem aqui, é interessante que essa aba de desenho, ela categoriza, certo? E dá até para vocês melhor compreender, certo? Por exemplo, a gente tem aqui componentes passivos, ó. A gente já estudou capacitor, indutor, certo? Então vocês também podem ver outros tipos de componentes, é bastante interessante. E também tem componentes para eletrônica digital, não tão somente para eletrônica analógica ou circuitos elétricos, certo? Também tem alguns exemplos prontos, o que é bastante interessante. A gente já viu um pouco desses exemplos na aula sobre capacitor, indutor e resistor, certo? Então aqui eu vou apagar esse circuito, certo? E vou inserir esses componentes aqui do circuito que a gente quer simular. Então vou inserir aqui o resistor, certo? Resistor aqui. Vou inserir uma fonte de corrente, entradas e fontes. Então fonte de corrente, certo? Vou inserir aqui uma fonte de corrente. Vou inserir outro resistor. Inserir resistor. Aqui o outro resistor, certo? E o último resistor. Agora a gente também quer inserir essa fonte dependente, certo, pessoal? A gente vai encontrar essa fonte dependente aqui em blocos de construção ativos. E aí a gente acha que fonte de corrente controlada por corrente, certo? Essa não fica muito claro aqui, né? Qual é o sentido dessa fonte dependente. Então, eu vou realizar aqui alguns testes para tentar entender esse bloco aqui de construção, que no caso representa a fonte
de corrente dependente, certo? Então vou fazer aqui algumas conexões para realizar esse teste. Quando o teste estiver pronto, eu mostro a vocês. Então, pessoal, eu fiz aqui algumas conexões, certo? A gente não alterou ainda os valores das resistências, mas é só para a gente entender como é que se dá essa dinâmica desse bloco de construção quando representa aqui esse, essa fonte dependente, certo? A gente imaginou aqui que essa entrada diz respeito à corrente X. Então, vamos fazer um teste aqui para saber se o sentido aqui dessa saída da fonte dependente é para baixo ou para cima, para a gente poder encaixar aqui e montar esse circuito de acordo com o que a gente deseja, certo? Então, vou simular aqui e aí a gente vê que que o sentido na fonte, o sentido da fonte dependente é aqui para cima. Então a corrente ela entra aqui embaixo no negativo e ela sai aqui no positivo, certo? Então vamos fazer as alterações aqui nesse circuito para que a gente tenha um circuito aqui igual a esse que a gente tem no slide. Então, pessoal, fizemos aqui todas as conexões, certo? Alteramos o valor da fonte de corrente para 4, aqui é o resistor de 3. Aqui a gente tem a corrente X, certo? Que serve de entrada aqui para a fonte dependente, que é essa aqui. Então aqui a gente tem X, a resistência de 4, o resistor de 6. Então a gente está observando que a gente implementou o mesmo circuito, certo? Aqui a gente tem a nossa fonte dependente, que entra no nó 3, vai para o nó 2, certo? E aqui por último o resistor de 2. Então a gente pode iniciar a simulação e aí vocês conseguem ter um entendimento mais dinâmico de como esse circuito se comporta, quais são os sentidos das correntes em cada ramo, certo? Então a gente pode observar, vocês podem ver no canto inferior direito do simulador, que a tensão nesse nó, no nó 1 é 32, a tensão no nó 2 é menos 25,6 e a tensão no nó 3 é 62,4. É o que bate com o que a gente fez no simulador anterior, então a gente conseguiu entender direitinho como é que funciona esse bloco aqui, que é a fonte de corrente controlada por corrente, certo? Que a gente queria utilizar. Então vocês podem utilizar qualquer um dos simuladores existentes. A gente mostrou o uso de 2 simuladores que a gente tem de forma gratuita, certo?